Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de Wilber Varela, mais conhecido como Jabon? Ele foi uma das figuras mais enigmáticas e poderosas do submundo na Colômbia, um homem que dominou o Vale do Cauca com punho de ferro, enfrentou rivais sem medo e deixou um rastro de mistérios que até hoje intrigam o mundo. Desde disputas épicas contra antigos aliados, até rumores de que ele forjou a própria queda. Será que Jabon realmente se foi? Neste vídeo, vamos mergulhar na vida, nos conflitos e nos segredos de um dos líderes mais controversos da história do submundo organizado. Prepare-se para revelações insanas e detalhes que vão te deixar sem palavras. Não perca, inscreva-se agora, ative o sininho, clique no botão de hyper e vem com a gente nessa jornada pelas montanhas do Vale do Cauca. Bora pro vídeo. Wilber Varela, conhecido no submundo colombiano como Jabon, foi um dos líderes mais influentes e poderosos da Organização do Norte do Vale, ao lado de Diego León Montoya. Ele se envolveu em um conflito intenso com Montoya, marcando uma das disputas mais marcantes na história do submundo organizado da região. Wilber Alírio Varela Fajardo nasceu em Roldanillo, no Vale do Cauca, em 6 de novembro de 1957. Filho de Absalom Garcia e Olga Varela, ele sempre foi cercado por rumores de que teria atuado como policial, assim como outros líderes do norte do vale, como Victor Patinho, Efraim Hernández e Orlando Renal. Inclusive, Wilber chegou a afirmar que foi sargento, mas nunca houve documentos oficiais que comprovassem isso. Nos anos 80, ele trabalhou por um breve período nos laboratórios de Andrés Lopes. Mais tarde, atuou como segurança para os irmãos Rodrigues Orejuela e, posteriormente, tornou-se chefe de segurança de Orlando Renal, representando o Homem de Macacão. Jabon era conhecido por sua habilidade bélica e, curiosamente, teve participação no grupo conhecido como Pepes, que durante a caçada a Pablo Escobar, identificava e entregava aliados de Escobar às autoridades ou aos próprios Pepes. Na metade dos anos 90, durante o confronto entre a Organização de Cali e a do Norte do Vale, William Rodrigues, filho de Miguel Rodrigues, sofreu um ataque planejado, mas não executado, por Varela. Ele foi um dos principais articuladores desse ataque e também esteve por trás de várias ações contra a Organização de Cali. Como era reconhecido por sua liderança eficaz em operações perigosas, Pacho Herrera, de Cali, decidiu acabar com ele. Em 23 de novembro de 1997, Pacho organizou um golpe contra Varela. Enquanto Wilber e sua equipe de segurança viajavam pela Estrada Rosso, perto de Cali, foram surpreendidos por um grupo de sicários fortemente preparados que usaram equipamento de alto calibre. O confronto resultou em uma troca de balas intensa, com perdas dos dois lados. Varela conseguiu resistir, mas foi atingido por balas no abdômen. Após o ato, os responsáveis foram capturados e, sob pressão, confessaram que Pacho Herrera e um homem conhecido como Trompa de Marrano estavam por trás do golpe. Recuperado, Varela pediu permissão a Orlando Renal para se vingar, mas Orlando negou o pedido, pois buscava uma trégua entre as organizações. A queda de Pacho, segundo ele, apenas prolongaria o conflito. Algum tempo depois, Orlando Renal descobriu que Pacho Herrera estava tentando se tornar informante para a agência dos Estados Unidos, a DEA. Percebendo que seu poder estava diminuindo, Herrera buscava proteger sua vida e todos os bilhões que obteve ao longo dos anos. Assim como outros líderes da época, ele planejava colaborar com as autoridades. Isso era inaceitável para Renal, pois poderia colocá-lo em risco.
especialmente porque ele havia negociado um acordo com o governo para cumprir no máximo 3 anos de prisão, desde que mantivesse suas informações em segredo. Qualquer colaboração de Herrera poderia levar à extradição de Renal. Então, ele liberou Jabón, seu aliado leal, que aguardava sua chance de agir. Varela, agora com permissão, planejou eliminar Pacho. Ele contatou Rafael Ángel Uribe Serna, um homem de confiança que era de certa forma um camarada de Pacho. Durante uma partida de futebol no presídio, em 5 de novembro de 98, Rafael entrou no presídio e acabou descarregando uma pistola em Herrera, resultando na sua queda. No entanto, essa vingança desencadeou uma série de consequências sérias. José Manuel, irmão de Pacho, acusou Orlando de ser o mentor por trás da eliminação e decidiu retaliar. Em 13 de novembro de 98, apenas alguns dias após a queda de Pacho, José Manuel eliminou Orlando, conhecido como o Homem de Macacão, em um ato de vingança. Após a queda de Orlando Renal, principal líder da Organização do Norte do Vale, a organização entrou em um período de confusão e disputas internas. Orlando era respeitado e mantinha a ordem entre os membros, e sua ausência desestabilizou o grupo. Aproveitando o caos, Wilber Varela decidiu seguir seu próprio caminho e começou a se consolidar como um dos líderes mais influentes e temidos da organização, ao lado de Diego León Montoya. Ele escolheu Luiz Alfonso Campo, meio-irmão de Victor Patiño, como seu braço direito. Varela também estabeleceu conexões importantes com outros grupos clandestinos mexicanos da época, como a Organização de Juárez e a Organização dos Beltrán Leiva. Chegou a ser dito que ele tinha uma relação próxima com Amado Carrillo Fuentes, conhecido como Senhor dos Céus, uma figura lendária no submundo organizado mexicano, do qual tem um documentário completo aqui no canal. Em 1999, Varela e Tocayo viajaram para os Estados Unidos com o objetivo de negociar com um agente estadunidense. Eles ofereceram provas que poderiam levar à extradição dos irmãos Rodríguez Orejuela, que mesmo presos, viviam em condições confortáveis e continuavam a gerenciar atividades ilícitas de dentro da prisão. Durante o conflito entre as organizações de Cali e do Norte do Vale, Varela e seus aliados haviam coletado uma vasta quantidade de vídeos e gravações que poderiam servir como evidências. Eles se encontraram com Edward, um agente que já havia trabalhado na captura dos Rodríguez Orejuela e agora buscava sua extradição, sabendo que eles ainda operavam da prisão. A reunião aconteceu em Miami, onde Varela apresentou o material. No entanto, a DEA e o FBI já conheciam o histórico insano de Varela e Luiz Alfonso na Colômbia. As agências estadunidenses decidiram não usar as provas, pois haviam sido obtidas de forma ilegal, e planejavam capturar os dois enquanto estavam em território estadunidense. Edward, percebendo as intenções das agências, alertou Varela e Tocayo, dando-lhes 24 horas para deixar os Estados Unidos, já que ele não tinha autoridade para protegê-los. As provas não foram úteis, mas a extradição dos irmãos Orejuela acabou ocorrendo anos depois. Frustrados, Varela e Luiz Alfonso retornaram à Colômbia, onde Varela se consolidou como um dos capos mais poderosos e influentes do país. Wilber Varela continuou seu embate contra o clã Herrera, movido pelo desejo de vingar a queda de seu chefe, Orlando Renal. Apesar de Orlando ter evitado conflitos diretos, outros líderes, como Victor Patiño, Rasguño, Chupeta e Dom Diego, decidiram se manter neutros, deixando Varela com o apoio apenas de seu braço direito, Luiz Alfonso, e do coronel Danilo González, que se juntou à causa no último momento. O primeiro alvo foi Álvaro Herrera, irmão mais novo de Pacho, eliminado em 21 de setembro de 99. Varela organizou uma emboscada disfarçada de blitz policial. Quando Álvaro parou seu veículo blindado, foi surpreendido por um ataque. Quase um ano depois, em meados dos anos 2000, William Herrera, outro irmão, foi perseguido. Ele resistiu a uma tentativa de ataque em outubro de 99, mas Varela e seus homens o rastrearam até Caracas, na Venezuela. Com a ajuda de subornos a oficiais locais, localizaram o prédio onde William residia. Eles o abordaram
roubaram seu dinheiro e, após interrogá-lo, o eliminaram. Por fim, José Manuel Herrera, responsável pela morte de Orlando, foi localizado em Guayaquil, no Equador, e neutralizado em agosto de 2001. Assim, Varela cumpriu sua missão de vingar Orlando, eliminando o clã Herrera, que já foi um dos mais temidos do Vale do Cauca. Com isso, Jabom conquistou ainda mais respeito e temor na região. Após a queda de Ivan Urdinola, em fevereiro de 2002, a família Urdinola entrou em conflito interno para decidir quem herdaria suas propriedades e fortuna. Naturalmente, Lorena Renal, viúva de Ivan, deveria ficar com a herança. No entanto, ela enfrentava acusações de ter envenenado o marido e rumores de uma relação extraconjugal com um de seus seguranças, o que gerou tensões com os familiares de Ivan. Lorena buscou a proteção de Varela para garantir que não perdesse os bens que estavam sendo disputados. Varela aceitou ajudá-la e, junto com seus aliados, pressionou a família Urdinola para assegurar que as propriedades ficassem com Lorena. Júlio Fábio, irmão de Ivan, procurou Diego Montoya, que começava a ter desentendimentos com Varela, pedindo que ele interviesse. Diego, ciente da reputação violenta de Varela, preferiu não se envolver, deixando Lorena como vitoriosa, graças ao apoio de Jabom. Por um tempo, Lorena e Varela mantiveram uma relação amorosa, na qual ela buscava segurança sob sua proteção. No entanto, quando Lorena foi presa anos depois, Varela se afastou e não ofereceu apoio. Outro problema que Lorena trouxe a Varela foi uma suposta dívida que Miguel Solano, conhecido como Miguelito, tinha com Ivan Urdinola. No submundo, dívidas são herdadas e Lorena exigia o pagamento. Miguel, porém, negava a dívida, alegando que a havia quitado com Ivan ainda em vida, mas sem documentos para comprovar. A tensão entre Varela e Miguel cresceu e Jabom, com seu temperamento explosivo, levou a questão como algo pessoal. Ele organizou uma tentativa de confronto em Roldanilo, cidade natal de Miguel. O plano falhou e os homens de Miguel expulsaram os aliados de Varela, que durante a fuga sofreram um acidente e foram para o outro mundo. Furioso, Varela confrontou Miguel, exigindo que ele entregasse os responsáveis pelo incidente. Miguel recusou, afirmando que não trairia sua equipe. Esse desentendimento gerou um conflito ainda maior. Determinado a eliminar Miguel, Varela conseguiu seu objetivo em 6 de janeiro de 2003, quando homens de sua confiança o localizaram e o eliminaram às 2h30 da manhã, em uma boate em Cartagena. A eliminação de Miguel Solano, conhecido como Miguelito, gerou um grande problema, já que Diego Montoya era seu amigo próximo. Indignado, Montoya confrontou Varela, questionando o motivo do ataque. Varela justificou a ação, alegando que Miguel não havia pago uma dívida herdada de Ivan Urdinola, foi responsável pela queda de 2 de seus homens, e o desafiou diretamente, o que considerou uma ofensa pessoal. Além disso, Varela descobriu que Miguel se encontrou com Luiz Hernando Gomes Bustamante, conhecido como Rasgunho, para propor uma aliança contra ele. Rasgunho, no entanto, fingiu aceitar, mas logo revelou o plano a Varela, aumentando ainda mais sua raiva. O estopim veio com a informação de que Miguel colaborava com a DEA, entregando rotas e informações sobre outros capos enquanto circulava livremente em Miami. Diante desses motivos, Varela e Montoya não chegaram a um acordo e romperam relações, com desconfiança mútua. Mais tarde, em 2002, os líderes da organização planejaram uma reunião para tentar evitar um conflito iminente. Outros membros do grupo escolheram os lados, já que Varela e Montoya eram, àquela altura, 2 dos nomes mais poderosos da organização e da Colômbia. Durante a reunião, Montoya voltou a criticar Varela pela eliminação de Miguel, que considerava inaceitável por se tratar de um amigo. Varela retrucou, dizendo que a amizade de Montoya com Miguel não lhe importava e que estava farto das acusações. Entre gritos e ofensas, a tensão escalou, dando início a um dos conflitos mais intensos da história do submundo no Vale do Cauca. Naquela época, as autoridades já reconheciam Varela e Montoya como figuras de alto escalão no submundo organizado, o que aumentava a pressão sobre eles. Propriedades eram confiscadas, rotas desmanteladas, aliados capturados ou extraditados,
enfraquecendo as estruturas de ambos. Em resposta, eles adotaram uma tática comum na época: criar grupos paramilitares. Varela formou as rondas camponesas populares, que mais tarde foram chamadas pelos moradores locais de rastrojos camponeses, ou simplesmente rastrojos. Muitos de seus membros eram aliados próximos de Varela. Montoya, por sua vez, criou o grupo conhecido como Los Machos, posteriormente chamado de Bloco Calima. Esses dois grupos transformaram o Vale do Cauca e a região do Eixo Cafeeiro em uma das áreas mais sinistras da Colômbia. O confronto entre Varela e Montoya espalhou caos por cidades como Zarzal, El Dóvio, Roldanilo e outras. A primeira fase desse conflito ficou conhecida como o Conflito dos Espiões, resultando em cerca de 1000 eliminações, incluindo familiares, amigos e aliados próximos dos líderes. A disputa continuou até 2007, quando Diego León Montoya foi capturado pelas autoridades colombianas e extraditado imediatamente para os Estados Unidos. Enquanto enfrentava Diego Montoya, Wilber Varela também entrou em conflito com Juan Carlos Ramírez Abadia, conhecido como Chupeta. Anos antes, durante a disputa contra o clã Herrera, o melhor amigo de Chupeta, Juan Carlos Ortiz, apelidado de Cuchilla, mantinha laços com os Herrera. Varela viu isso como uma traição e exigiu que Chupeta permitisse a eliminação de Cuchilla, o que Ramírez acabou aceitando. No entanto, a rivalidade não terminou aí. Quando Víctor Patiño Fomec foi extraditado para os Estados Unidos, ele começou a colaborar com as autoridades, entregando informações sobre vários aliados, incluindo Abadia. Descobriu-se então que Luiz Alfonso, braço direito de Varela e meio-irmão de Patiño, também agia como informante, fornecendo dados a Patiño. Essa revelação causou grande revolta, já que, no submundo, a traição é inaceitável. Chupeta exigiu a queda de Luiz Alfonso Ocampo como retaliação, e Varela, embora relutante, cedeu, lembrando que anos antes havia exigido a queda do amigo de Chupeta. No entanto, Abadia foi além. Ele não se limitou a tocaio e ordenou a eliminação de mais de 35 pessoas ligadas a Patiño, incluindo familiares, amigos e advogados. Além disso, expulsou a mãe de Patiño do país após confiscar suas propriedades. Sentindo-se profundamente ofendido por essa cobrança excessiva, Varela intimou Abadia. Sabendo que não tinha poder para enfrentar Varela diretamente, Ramírez optou por fugir para o Brasil, onde foi capturado tempos depois. Se você quer saber como foi a operação que capturou Abadia, tem um documentário especial sobre ele aqui no canal. Além dos conflitos com outros líderes da clandestinidade, Varela enfrentava a pressão das autoridades colombianas e estadunidenses, que o consideravam uma figura central no submundo organizado. Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de $5 milhões por sua captura, além de emitirem um pedido formal de extradição e incluí-lo na lista Clinton, congelando mais de 1.200 negócios que ele mantinha em países como Aruba, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Espanha e Venezuela. Durante esse período, Varela teve um relacionamento com a modelo e atriz Joana Guzmán. Mais tarde, ela revelou que, por sua juventude e inexperiência, não sabia inicialmente quem ele era. Joana disse que foi conquistada por presentes luxuosos e atenção, vivendo por 2 anos sem conhecer as atividades clandestinas de Varela. Ao descobrir a verdade, decidiu se afastar. Inicialmente, Varela pareceu aceitar a decisão, mas depois a perseguiu, chegando a ordenar que acabassem com ela, mas acabaram deixando-a com uma bala nas pernas. Antes disso, Varela havia sido casado e teve 2 filhos, um deles, Wilber Felipe Varela, conhecido como Varelita. Em 2009, aos 20 anos, Varelita foi dado de baixa em uma estrada perto de Pereira, perseguido por homens em motos. Rumores indicam que, carregando o peso de ser filho de uma figura tão temida, o jovem tentou mudar seu nome para Andrés Felipe, mas isso não o protegeu. Sua queda foi associada a vinganças ou questões pessoais ligadas ao passado de seu pai.
queda de Wilber Varela ocorreu em janeiro de 2008, mas há diferentes versões sobre o ocorrido, tanto de chefes do contrabando quanto das autoridades, e o caso ainda é envolto em mistérios que abordarei mais adiante. Durante o conflito com Diego Montoya, Varela usava a Venezuela como refúgio, mas após a captura de Montoya em 2007, ele passou a residir no país vizinho, sem abandonar suas atividades clandestinas na Colômbia. Lá, associou-se a Carlos Mario Jiménez, conhecido como Macaco, e a um grupo de supostos empresários para assumir o controle do contrabando, incluindo a oficina de Envigado, que já não estava mais sob o comando de Dom Berna. Além disso, Varela começou a disputar os territórios deixados por Montoya, aliando-se a Daniel Rendón Herrera, apelidado de Dom Mário, para controlar o contrabando em Córdoba. No entanto, na Venezuela, ele enfrentava a crescente pressão dos governos colombiano e estadunidense, que ofereciam uma recompensa de $5 milhões por sua captura. As autoridades venezuelanas também começaram a exigir subornos mais altos para protegê-lo, enquanto ele se tornava uma ameaça para outros chefes locais. Com o tempo, seus aliados o traíram, e aqueles que antes o protegiam se tornaram seus maiores inimigos. Varela perdia influência na Venezuela, e o país se tornava cada vez mais perigoso para ele. Embora tentasse planejar seu retorno à Colômbia para recuperar o poder, não conseguiu agir a tempo, e a combinação desses fatores levou ao seu fim. No Vale do Cauca, o grupo criminoso do qual Varela fazia parte decidiu traí-lo e planejar sua eliminação. Alguns de seus antigos aliados buscavam tomar o poder e enriquecer mais rapidamente ao se livrar do líder. Dois deles, conhecidos como El Combatiente e Diego Rastrojo, viajaram para a Venezuela sob o pretexto de atualizar Varela sobre os últimos acontecimentos. Confiando em seus homens, ele marcou um encontro em um complexo turístico de cabanas chamado Fresh Air, localizado em Lomas de Los Angeles, no estado de Mérida. El Combatiente e Rastrojo conheciam a rotina de Varela, as armas de seus seguranças e os veículos que ele usava. Durante a reunião, El Combatiente pediu permissão para ir ao banheiro e, ao voltar, surpreendeu Varela, que estava de costas, sentado em um sofá. Enquanto isso, Rastrojo neutralizou o segurança que acompanhava Varela. Assim, pelas mãos de seus próprios aliados, foi eliminado um dos homens mais temidos do Vale do Cauca. As autoridades venezuelanas tiveram um papel crucial, já que percebiam que o poder financeiro de Varela estava diminuindo. Ele enfrentava custos altos para manter seu grupo paramilitar na Colômbia e sustentar conflitos com outros líderes, o que esgotava seus recursos. As autoridades venezuelanas, vendo a oportunidade, decidiram traí-lo em troca da recompensa oferecida. Daniel Barrera, conhecido como El Loco Barrera, um antigo parceiro de Varela, também se aproveitou da situação. Após a queda de Varela, Barrera assumiu o controle das rotas mais importantes no centro e leste da Colômbia, enquanto El Combatiente e Diego Rastrojo tomaram a liderança do contrabando no oeste do país. Quando Wilber Varela caiu, em 2008, o submundo do contrabando foi tomado por rumores de que ele teria forjado sua própria queda. Alguns chegaram a afirmar que ele vivia sob uma nova identidade, já que o corpo encontrado não passou por uma análise de impressões digitais, pois o registro de suas digitais, supostamente, foi perdido. A identificação foi feita apenas por características físicas. Mais tarde, um teste de DNA teria confirmado a queda de Varela, dissipando os rumores. No entanto, essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Na verdade, foi a terceira. Em 2004, Varela espalhou a notícia de que ele havia sido dado de baixa. Em 2006, algo semelhante ocorreu. A polícia encontrou um corpo com grande semelhança física a ele, mas sem impressões digitais. Esse corpo, que foi cravado com 11 balas, pertencia a Joaquim Tovar, um venezuelano membro de uma ONG que combatia a pobreza. Agentes colombianos e estadunidenses envolvidos na investigação de um dos capos mais influentes da época estavam convencidos de que Varela ainda estava vivo e que essa seria a terceira vez que ele simulava seu fim. Essa teoria ganhou força devido a diversas irregularidades no processo de identificação do corpo. Por exemplo, as autoridades venezuelanas
proibiram expressamente que familiares ou a imprensa vissem o corpo, e documentos importantes de Varela, que deveriam ser usados para a identificação, desapareceram misteriosamente do registro civil colombiano. Esses procedimentos não seguiram os padrões habituais para casos desse tipo, e a investigação omitiu informações cruciais, deixando mais perguntas do que respostas. Quem tentava aprofundar-se no caso se deparava com barreiras que dificultavam qualquer progresso. Entre as inconsistências estavam: as circunstâncias do fim de Wilber Varela estão cercadas de inconsistências que alimentam dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Vamos para os detalhes. Primeiro, a comissão colombiana enviada à Venezuela recebeu informações sobre evidências supostamente encontradas no local da morte, mas os investigadores não ficaram convencidos. Havia muitas lacunas e eles solicitaram formalmente um exame patológico do corpo, mas as autoridades venezuelanas negaram o pedido. Assim, os peritos forenses da Procuradoria colombiana não puderam analisar o suposto cadáver de Varela, sendo obrigados a confiar apenas nos dados fornecidos pela Venezuela. Segundo, a esposa de Vaymar Pérez, segurança de Varela que também foi morto no incidente, foi à morgue em fevereiro de 2008 para reclamar o corpo do marido. Em vez de entregarem o corpo, as autoridades venezuelanas a detiveram e a interrogaram intensamente, exigindo saber quem a havia enviado. Eles desconsideraram os documentos que ela apresentou, negando a entrega do corpo sem justificativa clara. Terceiro, os familiares de Varela tentaram contratar uma funerária para realizar o sepultamento, mas foram informados em Caracas que o serviço já havia sido contratado sem aviso prévio. Embora quisessem trasladar o corpo para a Colômbia, as autoridades venezuelanas o enterraram na Venezuela sem a autorização da família. Quarto, durante a análise dos corpos, os investigadores notaram algo curioso. As carteiras de Varela e Vaymar estavam trocadas. Varela portava a carteira de Vaymar e vice-versa. Isso levantou suspeitas de que as carteiras foram colocadas nos corpos de forma improvisada. Quinto, ao examinar os documentos das perícias, os investigadores perceberam que não havia vestígios de ketchup humano nas impressões digitais coletadas, algo comum em casos de eliminações implacáveis. Isso sugere que as impressões foram obtidas de uma pessoa viva, não de um cadáver. Essas irregularidades, somadas ao fato de Varela já ter forjado sua queda em 2004 e 2006, alimentam a teoria de que ele poderia estar vivo, possivelmente com a ajuda de autoridades venezuelanas corruptas para escapar da justiça. Esteja ele, vivo ou não, Wilber Varela, mais conhecido como Jabón, será sempre lembrado como uma das figuras mais temidas do Vale do Cauca, que impôs seu domínio com punho de ferro e enfrentou qualquer adversário sem hesitar. Por fim, como curiosidade, o apelido Jabón veio de um sabão em pó popular na Colômbia dos anos 80, chamado Jabón Barrigón Varela, inspirado no sobrenome de Wilber. Salve família! E assim termina a saga de Wilber Varela, o Jabón, um homem que marcou o Vale do Cauca com sua influência, conflitos épicos e um fim envolto em mistérios. Será que ele realmente se foi ou conseguiu enganar a todos mais uma vez? A história dele nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa, o legado de Jabón ainda ecoa no submundo. O que você achou dessa história? Acha que Varela forjou a própria queda? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se você curtiu mergulhar nesse capítulo da história colombiana, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer apoiar ainda mais? Torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Eu agradeço por ficarem até o final. Até a próxima!
Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.